Boa noite. Boa noite. Nossa, eu vou tirar porque eu sei que eu vou sentir calor. Vai tirar a capa nunca? A capa. É, a capa. Não, a capa eu tenho tirado ao longo de 3 anos, gente. Ao longo desses 3 anos eu tenho. A capa volta. Mas aí eu tô andando com ela aberta agora. Como falou ali, hoje a gente vai tirar um pouquinho da capa do Natal. A gente vai ver o Natal que a gente está acostumado e o Natal que Jesus gostaria de ter. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Consegue. Não, se eu consigo, vocês entendam. Consegue também. Então vamos lá, gente. O Natal, o que ele representa para nós cristãos? É a celebração do nascimento de Jesus. Mas ele nem sempre foi assim. E isso vem de longa data e o Natal tem origem não no cristianismo, mas numa festa, duas festas pagãs. É difícil no começo, depois eu engato. Na antiguidade haviam 2 comemorações, como eu falei. Uma era do deus Saturno, era uma festa denominada a Saturnália, e ela era comemorada entre os dias 17 e 22 de dezembro. E nessa festa era um período de, como é o nosso Natal, um período de alegria e troca de presentes. Então vamos buscar as semelhanças agora. E depois vinha no dia 25 de dezembro, era uma festa do nascimento do misterioso deus persa Mitra. Era o Natalis Invictus Solis. E que quer dizer, né, do latim para o nosso idioma, o aniversário do sol invicto ou invencível. Na medida que você procura, eles usam o termo invencível ou invicto. Então, por volta do século III depois de Cristo, a Igreja Católica achou por bem cristianizar essa última festa do dia 25. A gente, quando começa a pesquisar, a gente vê que Jesus não nasceu em dezembro. Jesus provavelmente nasceu em abril ou março, porque era na época de primavera, era a época do censo. Eu não gosto dessa data porque a gente não tem uma coisa correta. Foi, não tem nada documentado. Mas provavelmente foi nessa data. E então aí a Igreja Católica resolveu fazer, a partir do século III depois de Cristo, essa última data, 25 de dezembro, como sendo o nascimento de Jesus. É isso. Então, vamos voltar para o aniversário de Jesus. Vamos agora falar do Mestre Jesus. Ele é o dono da festa, certo? E quem recebe o presente é a gente? Tem alguma coisa aí que não está batendo muito bem. Então eu comecei a pesquisar e eu vi, ok, vamos lá, fazer uma pergunta íntima, não é para ninguém responder não, que eu já fiz a minha e não foi nada satisfatória. A seguinte pergunta: será que eu seria convidada para esse aniversário de Jesus, se ele fosse fazer realmente uma festa? E se eu fosse, qual presente que eu deveria oferecer? Né? Já apertou o calo. E será que ele ia gostar do presente que eu ia oferecer? Claro. Talvez. Então, aí, analisando, gente, eu vou tentar aqui. Eu não lembro como é que passa o negócio aqui, não. Então, aperta o botão. Nossa, como é fácil. Eu não sou muito bem dado com essa coisa, não, gente. Hoje em dia eu tive muito aperto lá em casa. Por onde Jesus andava? E quem eram os amiguinhos deles? Assim, né? Falando na brincadeira. Com quem ele andava? Onde ele andava? Era pobres, coxos, cegos, doentes de toda sorte, tanto espiritual como física. Esses eram os amigos dele. Com certeza eles seriam convidados para a festa de Jesus, vestido assim. Aí, e o que ele pediria de presente? O que a gente poderia ofertar? Né?
é o presente que ele sempre pediu. Vamos lá ver qual é? Mateus capítulo 22, 37 e 40. E Jesus disse-lhe: amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Aí eu pensei nos meus estudos, na minha consciência. E se eu pegar essa última frase e fizer uma modificação nela? E colocar: destes dois mandamentos dependem todo o meu desejo. Mudava? Mudava pra caramba, né? Porque o desejo de Jesus é o desejo de Deus. Aí é quando começa a bater a nossa consciência. Nós fazemos isso? Eu não faço, infelizmente. Ainda não. Um dia, quem sabe. Sabemos que o que mais ele queria era que se cumprisse a vontade de Deus. Mas a gente repete isso todo dia quando a gente faz a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Mas nós não fazemos. Tentamos. Aí eu pergunto de novo: nessa festa eu seria convidada ou barrada com as minhas atitudes? Você seria? Seria convidada? Para todos, mas a gente não cumpre exatamente. Mas ele convidaria por quê? Por causa da misericórdia dele. Mas a gente ia entrar em débito nessa festa. Penetra, assim por dizer. Aí eu perguntei pra mim, né, gente? Como é que Jesus se sente sabendo que a maioria de nós, inclusive nós espíritas, porque a gente só é bom quando a gente entra aqui dentro, lá fora a gente é igualzinho todo mundo lá fora. Como é que ele ainda vemos o nosso Natal como uma festa de consumo, de materialismo? A gente troca os presentes entre si, quando na verdade o aniversário não é nosso. Então vamos pensar se a gente tem como a gente ser convidado e efetivamente não penetra nessa festa, né? Com a nossa atitude diante de Deus, de Jesus, que deve ser em espírito e verdade, apenas buscando cumprir somente a vontade do Pai que ele nos ensina no Evangelho. Mas infelizmente ainda damos mais importância ao Papai Noel. Papai Noel, quando vai se falando de Natal, a primeira coisa que a gente pensa: tem que ligar para a família, tem que fazer amigo oculto, o que eu vou dar para fulano, o que eu vou dar para minha mãe, para o meu filho pediu isso, eu tenho que ter uma roupa nova. Então, a gente se preocupa primeiro com isso. E o real motivo, a gente pensa, mas não age. Na nossa mesa, ainda é assim, no Natal. Uns mais, outros menos, mas a gente procura fazer uma mesa farta. Todo mundo. Mas ainda não temos a sensibilidade com os nossos irmãos que não têm a mesma oportunidade. E muitas vezes as pessoas no dia 25 fazem um grande almoço e levam para dar para os pobres, ou antes do Natal fazem uma festa num asilo ou num orfanato, que não está desmerecendo, mas só no dia 25, só no Natal, o asilo está lá o ano inteiro, o orfanato está lá no ano inteiro, o hospital está aberto o ano inteiro, né? A cadeia eu não vou falar porque
Nem todo mundo aqui pode entrar na cadeia, né? Muita gente se entrar, fica. Então, eu tô falando nesse sentido, mas no Brasil, como o povo do Brasil também vai ver isso, vai entender o que eu tô falando. No Brasil eles podem, né? Então, vamos ver o que tem mais aqui. Ok. Oh, gente. Então, nós precisamos formar a consciência e sentirmos realmente a solidariedade pulsar no nosso coração, né? Devemos buscar a comunhão com os verdadeiros valores, porque nós encarnados estamos em um curso de pequena duração aqui na Terra. E quando voltarmos para casa, vamos ter que avaliar os nossos deveres. Deveres esses que a gente assumiu antes de encarnar. E a gente não consegue cumprir, como dizem, né? Parece que a gente não cumpre nem 5% do que é combinado. Mas se a gente consegue cumprir 0,5%, já ajuda. Já ajuda, porque a gente está na fase de aperfeiçoamento e o que a gente traz lá de trás é muito grande para a gente resolver isso numa encarnação. Então a gente precisa ter toda a calma, mas consciência de que precisa fazer tudo isso. A doutrina do Cristo está com a gente há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E a gente não mudou o suficiente. Infelizmente a gente ainda somos atraídos por ideias de materialista, né? Damos muito valor ainda ao que temos, ao que vestimos, ao que mostramos. E então a gente, na medida que a gente vai evoluindo, através do estudo, através do amor ao próximo, que a gente vai aprendendo, através também dos estudos, né? Porque a gente entende a escrita e a gente vai praticar. E principalmente pela dor. Os nossos interesses mudam e a gente vai crescendo aos poucos. Ainda precisamos trabalhar muito a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Mas trabalhando isso, a gente aos poucos vai ser atraído pela luz do Cristo. E agora a gente vai ver um pouquinho como é que a gente consegue, ver um pouquinho não, tentar relembrar como é que a gente consegue se aproximar disso. Primeiro é com a prece. E dentro dessa prece a gente analisar, fazer uma crítica, né, de como a gente está por dentro, como é o nosso sentimento, como é a nossa postura com relação à vida. E se a gente realmente anda dentro dos ensinamentos que ele deixou há mais de 2000 anos, né? E aí eu acho que assim a gente consegue descobrir alguns compromissos que a gente firmou e que, devido à nossa... Nossa, me fugiu a palavra. Como é que é? O nosso esquecimento, né? Nosso esquecimento quando a gente reencarna e... Eu me confundi agora, fiquei meio perdida, mas... Então, a gente consegue identificar alguns dos nossos compromissos, né? E um dos compromissos é a gente se melhorar. A gente ir ajustando na nossa vida aos poucos, vendo as nossas deficiências, nossas má inclinações. Esse é o primeiro passo, né? E daí, essa continuidade desse processo, a gente vai aos poucos se tornando homens e mulheres de bem. Agora, muitos filhos, através disso, dessa reflexão interior, e a gente começa descobrindo, assim, que, através dos estudos, né, que muitos filhos, esposas, maridos,
eles demoram a se encontrar na erraticidade em razão dessa falta de reforma interior, né? E a gente ainda faz mau uso do nosso livre-arbítrio, então ao invés da gente diminuir nossa dívida, muitas vezes a gente adquire muito mais, né? Então a fantasia do mundo em que a gente vive nos atrai muito mais do que a luz de Deus. É muito mais difícil. Num dia de neve, é mais fácil a gente ir para a festa do que a gente vir para a igreja. Ainda é mais fácil. Porque a festa, a minha amiga vai ficar chateada se eu não for, né? Que desculpa que eu vou dar para ela? Eu vou trabalhar com neve, por que eu não posso ir na festa da casa dela? Né? Então, eu vou trabalhar com neve, por que eu não posso ir na igreja com dia de neve? Então, é esse tipo de coisa que ainda nos prende, né? E o que é o Natal pra gente? O que representa a estrela de Belém, a estrela de Belém para nós espíritas, para nós cristãos, porque a gente tem aqui uma ali que nos dá o prazer e que professa outra religião fantástica. É a luz protetora dos planos superiores, dos espíritos celestes que vieram para oferecer suporte e apoio a Jesus na sua jornada aqui na Terra. É isso que ela significa para a gente. É todo o apoio celestial que Jesus obteve na sua estadia aqui na Terra. Então, vamos lá. Através disso, a gente tem que pensar que a todo momento é hora da gente mudar. Cada segundo, em qualquer segundo, a gente não precisa deixar, não é igual dieta que a gente só começa na segunda. Mudar é hoje, é agora. Não precisa esperar para amanhã, para depois de amanhã, para amanhã a partir do meio-dia. Não, hoje a partir das 6 da tarde. Qualquer hora a gente pode começar a mudar, né? Amando o nosso próximo, servindo ao nosso próximo, trabalhando no bem e aprendendo a ser solidário, tolerante e ter fraternidade, né? Esse espírito fraterno de irmão e não de pai, de amigo, de mãe, de irmão. Porque aqui somos todos irmãos, independente da posição que exercemos hoje nas nossas famílias, no nosso ciclo de amigos. Então, vamos pensar nisso. Que a gente deve ajudar o próximo, ser mais amável e participar das ações sociais, como eu falei, 365 dias por ano. E para avivar a memória, que hoje não vai ser longa, né? Então, quando é longa, eu reclamo que é longa. Quando é curta, eu reclamo que é curta. Mas, eu reclamo sempre. Só para avivar a nossa memória, vamos lá relembrar as maneiras de fazer a caridade. Como a gente pode seguir o Cristo e presentear Ele nesse dia. É com a caridade. Esse é o único presente que Ele pede. E a caridade está inserida naquele amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, não como a mim mesmo, mas como Jesus me amou. Porque alguém falou, e eu já ouvi isso várias vezes, e não me recordo de onde eu ouvi primeiro, mas que às vezes a pessoa não se ama. Como é que ela pode amar o próximo? Então, ok, Jesus me ama, eu vou tentar amar meu próximo como Jesus me ama. Porque nem sempre todo mundo carrega amor no coração, né? Então, eu separei da minha palestra da caridade essas opções. Tem uma que eu não incluí hoje, porque não era o foco da coisa. Mas a física, que essa a gente pode praticar 24 horas por dia. Um aperto de mão,
uma atenção numa conversa, um sorriso, um abraço, um aceno. Isso é uma caridade física que a gente pode fazer e que não cansa, não gasta dinheiro e não faz mal a ninguém. A moral, que isso é um exercício, que é o perdão e a virtude, isso é um exercício diário, nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que tentar, porque senão a gente nunca vai aprender como é. A verbal, que ela se inclui no silêncio ou no consolo, e o silêncio muitas vezes vale mais do que o consolo, porque muitas vezes a gente encontra pessoas que só precisam de um ouvido. Ela não precisa de mais nada. E no final dela falar tudo, dela despejar tudo que machuca ela, um abraço e ela vai renovada, né? E aquela que as pessoas julgam que é a única caridade, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, é material. Se a gente tem sobrando, vamos falar igual a Ângela falou semana passada, né? Tá sobrando? Dá, tá bom, já é um começo. Mas quando às vezes não tá sobrando, mas você vê uma necessidade, tira um pouco do que você usa diariamente, diminui o seu lanche ao meio, ou um terço dele e oferece. Mas antes de você comer o lanche, como diz como é que é o nome dele? Hércules. Antes de você comer o lanche, você oferece um terço ou a metade. Aí, para que você realmente tenha feito caridade de coração. Não depois que você termina de comer, mas oferece antes de comer. Roupa, um remédio, um dinheiro, mas a gente pode fazer muita coisa sem precisar fazer um monetário, mas às vezes é necessário um monetário. Mas vamos procurar fazer isso de maneira que a gente possa entrar na festa dele de cabeça erguida, sem a cabeça baixa, porque está entrando como penetra. Que a gente possa confraternizar ali com eles, de irmão para irmão, como Jesus fez. Eu paro por aqui, porque já estou com vontade de chorar porque eu devo, né? Eu estou sempre devendo, né? E eu queria falar o quanto essa casa faz caridade. Mas não é a Débora que faz a caridade, não é a Regina, não é a Adriana, não é a Fernanda, não é o Cristo. Os trabalhadores de Jesus. Eu não vou falar para vocês toda semana, mas os últimos 2 meses eu tenho recebido uma prova disso toda semana. Que eu tenho feito um tratamento aqui dentro. E o retorno que eu recebo é toda semana. Não é um dia não, é toda semana. Mas quantas pessoas entram aqui nessa casa todos os meses, todas as semanas e recebem alguma coisa sem pagar nada? Sem pagar nada. Eu não estou falando da estrutura física da casa não, porque a estrutura física da casa precisa. Mas os trabalhadores que a gente não vê de Jesus, eles entram e saem dessa festa de cabeça erguida. Então, no aniversário de Jesus, é isso que a gente deve pensar. A nossa mesa pode estar lá farta. Daquele dia a gente pode estar comemorando. Mas antes da gente sentar na mesa, vamos ver nossos irmãos. No dia seguinte, vamos ver nossos irmãos. Mas não é só no dia 24, no dia 25. Tem todos os dias. Todos os dias. E nossos irmãos não estão só na PM Station. Nossos irmãos não estão só debaixo da ponte. Nossos irmãos passam aqui na porta. Muitas vezes a gente encontra alguém caído
E pode não ser bebida, pode não ser droga, ainda que seja, a gente tem que ofertar a mão. Ainda que seja. Mas muita gente, às vezes, tá com frio, tá com fome. Por causa do mundo que a gente vive, muitas vezes a gente não tem coragem de levar para casa. Mas a gente tem outros meios de aquecer aquela pessoa, levando para um abrigo, pagando uma comida, comprando uma comida, dando algum suporte. Eu não sou uma pessoa de fazer muita coisa com dinheiro. Porque eu tenho aqui quase 200 paus. 198. Para fazer isso, eu não preciso abrir a carteira. Então, no dia do aniversário de Jesus, a festa é dele. Vamos dar um presente para ele. E pensa sempre nessa casa. Na casa espiritual, que nos fornece tudo que a gente precisa para ir lá fora e fazer o nosso trabalho. Aí, quando estiver sobrando, a gente bota ali também na caixinha, que é para poder pagar a luz, o aluguel, que é para manter a casa física para a gente entrar. Então, eu agradeço imensamente por vocês terem me ouvido. Agradeço por tudo que eu tenho recebido da casa espiritual, da casa física, da atenção de vocês, do carinho, do apoio, que não canso de dizer, né? Eu não seria nada se eu não estivesse aqui. Muito obrigada. Parabéns por aniversário. Ai, para nossa casa, que foi sexta-feira.